Bom dia para você, seja muito bem-vindo. Você deve ter visto no título da live, como eu estava falando, que nós vamos falar sobre maturidade cristã. Jean estava ministrando sobre esse tema nos dias anteriores, né, desde segunda-feira. Nós vamos dar prosseguimento, que é o material desse curso que a comunidade oferece, que é o Maturidade Cristã, tá bom? E quando a gente pensa em maturidade cristã, não sei se você já parou para avaliar um pouco essa palavra, ela fala de progresso, né? Porque a maturidade ela é alcançada, ela é atingida com o passar do tempo. Você pega uma fruta como exemplo, ela nasce, vai pequenininha, vai crescendo, ela fica verde, né? Não no sentido da cor especificamente, mas muitas vezes também na cor. E ela vai amadurecendo até o ponto dela estar madura. Não é isso? Então, maturidade é um processo. Isso, sinceramente, para mim é muito bom, muito gostoso. Porque é saber que a gente hoje é melhor do que ontem e seremos melhores ainda amanhã. Não é? E a terceira lição desse curso Maturidade Cristã, ele fala um pouquinho sobre a regeneração e os benefícios da salvação. Porque, às vezes, eu fico com a impressão que a gente não pensa, que a gente não reflete, que a gente não tem ideia da dimensão da salvação que nos alcançou. Então, agora, para um minutinho e pensa comigo o quão grande é essa salvação. Você já parou para pensar? Você consegue refletir, imaginar o tamanho dessa salvação? E para te ajudar um pouco a imaginar, eu acho que já deve ser a milésima vez que eu falo aqui nas lives que eu dou aula para as crianças, né, que é algo que eu gosto muito de fazer. Então, eu gosto de trabalhar com eles com analogias e acho que isso funciona muito bem com a gente também. Então, uma analogia que eu usei, inclusive o Jean usou essa analogia, né, e eu achei interessantíssimo. O Jean falou numa ministração de domingo sobre algo que é tão caro que a gente só tem acesso se for de graça. E o Jean deu o exemplo do helicóptero. Né? Você e eu, talvez você até tenha condições, mas eu não tenho condição de comprar um helicóptero. E depois, dando esse exemplo às crianças, de a única maneira que eu teria de andar de helicóptero é se alguém me oferecesse um voo. Né? Isso teria que ser de graça, porque eu não tenho condição de pagar nem o combustível. Mas aí as crianças, né, que são muito rápidas, falar, não tio, mas eu já andei de helicóptero na praia, tem como fazer assim, tem como, já me deram um monte de opções, ou seja, andar de helicóptero já está mais acessível. Então eu pensei num exemplo mais a minha realidade, né, que é andar numa Ferrari. Então eu não sei você, mas por mais que eu me esforce, por mais que eu trabalhe e junte bastante dinheiro, eu não tenho condições de comprar uma Ferrari, e se me derem uma Ferrari de presente, eu não tenho condições de mantê-la. Então, para eu andar em uma Ferrari hoje, a única maneira é se alguém que tem uma Ferrari me oferecer aqui, vem cá na minha Ferrari, vamos dar uma voltinha, e aí eu vou poder desfrutar desse presente. E, bom, a salvação é isso numa proporção ridiculamente maior, né? Não tem nem... qualquer comparação que a gente faz é pobre perto da salvação. Porque é algo tão caro, tão caro, tão caro, que o homem mais rico do mundo, somado com a riqueza de todos os homens do mundo, não conseguem pagar o preço da salvação. É algo tão caro que uma pessoa, que é Jesus Cristo, pagou. E quando ele pagou, ele ofereceu a nós gratuitamente. É algo tão caro que a gente não tem a menor condição de ter acesso, se não for de graça. E eu achei isso fantástico, né? E a gente não para pensar também que como nós temos benefícios por causa dessa maravilhosa salvação. Mas como assim benefícios? É porque a gente pensa, né? A gente pensa que agora que eu nasci de novo, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, e não é isso. Agora que nós nascemos de novo, nós somos livres. Nós podemos fazer o que nós quisermos.
Só que quem pensa que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, talvez valha a pena refletir se realmente é livre. Porque se você está preso e quer ser livre, é porque aquela prisão é algo que você entende que é ruim. Agora, se você é livre e começa a falar assim, poxa, o que eu queria mesmo é fazer isso que só quem está na prisão faz. É ser assim que só quem está na prisão é. Então, por mais que você veja ou perceba uma liberdade, de fato, você não está livre. E como assim? Como assim que quem é nascido de novo costuma pensar bem diferente de antes? Por quê? Porque é liberto daquilo que o aprisionava. E uma outra coisa também muito interessante na salvação, ela impacta na nossa eternidade. Isso é muito interessante, eu ia falar assim, isso é muito doido, porque na minha cabeça é inexplicável, cara, uma coisa de graça que interfere na minha eternidade. Já parou para pensar nisso? E aí, eu quero trazer alguns pontos também sobre essa salvação com você, além desses todos que nós refletimos aqui, mas você já parou para pensar nessa regeneração que é consequência da salvação? E o que é regeneração? É ser gerado de novo, regenerar, né? Aquilo que é gerado novamente. É diferente de conversão, né? A gente ouve muito falar assim, porque eu sou convertido, porque fulano converteu. Tá errado? Não, não tá errado. Mas para você pensar, a conversão, ela tem de ser consequência da regeneração. Ou seja, porque eu nasci de novo, eu mudei a direção da minha vida. Porque eu sou uma nova pessoa, eu já não pratico mais o que eu praticava antes. Então eu já não sinto mais o desejo de fazer algumas coisas que eu fazia antes. Quer dizer então que todos os desejos... Não, nós vamos até falar sobre isso também. Mas o fato é que não somos mais prisioneiros dessas coisas, né? E aí, para a gente pensar um pouquinho, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em João 3, versículo 3. O que Jesus fala em João 3, 3? Em resposta, Jesus declarou, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, vamos lá. A gente fica tão acostumado a ouvir que Jesus perdoou nossos pecados, o que é verdade, e a gente não para para pensar que ele fez muito mais do que isso, do que perdoar nossos pecados. Ele nos regenerou, ele nos deu uma nova vida. Por causa da salvação que nos alcançou, nós somos novas criaturas. E por sermos novas criaturas, podemos fazer outras coisas que antes era impossível para nós. Mas além de perdoar nossos pecados, de nos regenerar, Jesus nos incluiu na sua morte. Você já parou para pensar nisso? Que coisa mais... chega a ser absurdo falar, né? E é a verdade, isso é que é mais maravilhoso, porque quando eu penso que eu morri com Cristo, eu morri com Jesus lá na cruz do Calvário. Já parou para pensar nisso? Como que eu sei disso então, gente? Está lá em João 12, 32. O que Jesus falou? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Então você e eu fomos atraídos a Jesus quando ele foi levantado na cruz. E Romanos 6, 6 diz que sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Parou para pensar que você, a partir do momento que você morreu com Cristo, que você nasceu de novo, que você tem uma nova vida, você não é mais escravo do pecado? E um breve parêntese aqui para você pensar melhor no que é pecado, né? Porque a gente fica pensando em pecado como mentir, é pecado? É pecado, não minta. Em roubar, também é pecado. Matar, adulterar, cobiçar, são pecados. Mas o pecado é muito além disso. O Jean também trouxe uma outra pergunta que eu achei maravilhosa e não canso de repetir. Uma pessoa que mentiu ao meio-dia, depois ela, furtou uma caneta Bic 1 da tarde.
e é ímpia, né? Não nasceu de novo. Eu posso dizer que ela é santa entre um pecado e outro? De forma alguma. E Jesus já fala por quê. Né? Que o Espírito Santo viria convencer o homem do pecado, por quê? Porque não crê em mim. Foi o que Jesus falou. Então a incredulidade é pecado. Não fazer coisas também pode ser pecado. Quando você não crê que Jesus é o Filho de Deus. Quando você não crê que Ele é o Cristo, o Salvador, aquele que foi enviado para nos salvar e nos libertar desse pecado. Não é o pecado simplesmente a atitude, mas a vida de pecado. A lei do pecado. Oi, gente, o negócio eu fico assim, impressionado. Como é simples e como muitas vezes a gente tenta complicar. Bom, a gente falou que Jesus nos incluiu na sua morte, né? Já fechando parênteses. Mas Ele também nos incluiu na sua ressurreição. Se você tiver com a sua Bíblia, abra comigo em 1 Pedro 1,3. O que está escrito lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, pela ressurreição de Jesus, Ele nos gerou de novo. Então nós, você e eu, ressuscitamos com Ele. Quando a gente pensa nessa ressurreição, essa ressurreição é exatamente o nascer de novo. É ter um novo coração. É um coração que é possível obedecer. Porque antes era impossível. O escravo ele não tem escolha. O escravo ele peca. Porque ele é escravo do pecado. Né? Em Efésios 4, 22... até o 24, diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós fomos chamados para sermos revestidos do novo homem, para nascermos de novo. Esse é um chamado para todos nós, né? E vivermos em justiça e santidade, proveniente da verdade, não é isso? O negócio é que na ressurreição, em Cristo, né, o Senhor cria um modelo novo de ser humano, livre do pecado, santo, justo, né, que busca em primeiro lugar a vontade de Deus, que busca em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, que não busca mais viver para si mesmo, deixe de ser egoísta. Mas para quem que nós vamos viver? Para Cristo, aquele que por nós morreu e ressuscitou, não é? É o que Paulo fala, a vida que agora vivo, não vivo mais eu mesmo, é Cristo, né, que vive em mim. E deve ser assim conosco. A questão é que Jesus nos salvou, né? Nos trouxe salvação, Ele morreu perdoando nossos pecados, Ele nos incluiu na sua morte, nos incluiu na sua ressurreição, nos fazendo novas criaturas, né? Nos tornando filhos de Deus. Mas eu talvez diria que é uma cereja do bolo, mas cereja pequena, então eu não vou falar que é uma cereja do bolo não, mas é algo maravilhoso que precisava de acontecer para completar essa obra maravilhosa, que é o quê? Jesus nos incluiu na sua exaltação. Como assim, John? Ele derramou sobre nós o Espírito Santo. Então, se a gente crê em Jesus Cristo, crer, eu falo no sentido verdadeiro, tá? Não é só falar que crê, não. É com a vida. Se a gente vive como sendo Cristo nosso Senhor, se as nossas atitudes dizem que nós cremos em Deus e em Jesus Cristo, então nós nascemos de novo e também recebemos o Espírito Santo. Se você puder acompanhar a sua Bíblia comigo, em João 7, nós vamos ler o versículo 37 ao 39. Enquanto você abre, eu vou tomar um golinho d'água aqui. Vamos lá? No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior
fluirão rios de água viva. Então, pausa rapidinho aqui. De onde que vai fluir rios de água viva? É de fora para dentro? Não, é de dentro para fora. Isso é importante. E aí, continuando. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E encher do Espírito Santo agora é mandamento para você e para mim. Se você nasceu de novo, se você é nova criatura, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A palavra fala que nós precisamos nos deixar ser cheios do Espírito Santo. Então, o pastor Osmar trouxe uma analogia maravilhosa também de ser cheio do Espírito Santo. Imagine que nós somos um recipiente com tampa. Pensa aí numa panela com tampa e a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus está sendo derramado. Se você está com a tampa, você não vai ser cheio, porque quem enche não é você, é o Senhor. Mas quem tira a tampa da panela é você. Então você tem que permitir-se ser cheio pelo Espírito. E isso também é maravilhoso. Por quê? Porque tira de nós qualquer mérito, e por si só eu já acho fantástico, né? A salvação é algo tão caro que a gente não consegue tê-la, comprá-la, tem que ser de graça. E o encher-se do Espírito Santo também não é a gente. A gente toma uma decisão de falar assim, eu quero, eu recebo, enche-me, Senhor. Não é? E buscando em relacionamento, cada dia ser mais cheio. Bom, então eu estou aí cheio do Espírito Santo, eu nasci de novo e tal, então quer dizer que eu não peco mais, é isso? Bom, existe a possibilidade sim de nós pecarmos, por quê? Como eu falei no começo, a maturidade ela é um processo progressivo e contínuo, não é mais a montanha-russa do tô top, ai meu Deus, estou guiado de pecado, agora estou bem demais. Não, é progressiva. Pelo menos assim deveria ser a vida do cristão nascido de novo, regenerado, né? Mas como nós estamos sendo aperfeiçoados, estamos amadurecendo, podemos sim errar e pecar. É possível que isso aconteça, mas também é possível que nós não pequemos. Isso é maravilhoso. A partir do momento que nascemos de novo, temos a opção de não pecar. E por mais que por imaturidade, por vacilo, por equívocos, a gente acabe pecando, a gente acabe errando, esse não é mais o padrão, não é mais o default na nossa vida. Por quê? Fomos libertos do pecado. O padrão de quem é escravo do pecado é pecar. O padrão de quem é santo é ser mais santo. E nós vamos ler um versículo que fala sobre isso daqui a pouco. Bom, o fato é que quem confessa a tentação não precisa confessar o pecado, né? E muitas vezes a gente que nasceu de novo fica com vergonha ou fica sem jeito de conversar com alguém e expor nossas dificuldades, expor nossas tentações e acaba pecando, né? Então, se você não tem um discipulador, se você não tem um cristão mais maduro com o qual você possa compartilhar as suas dificuldades, e a gente sempre ressalta, é importante que seja um homem com um homem, uma mulher com mulher, um casal com um casal, porque a gente tem que também ser prudente, né? Mas o fato é que a gente não pode andar sozinho, né? Nós somos uma comunidade. A Igreja de Cristo é mais de uma pessoa. A Igreja de Cristo somos nós, no plural, não é verdade? E nós somos salvos, regenerados e cheios do Espírito Santo para quê? Para sermos santos. E um rápido lembrete do que é santidade, né? Porque santidade na Bíblia tem a santidade que é imediata, que é instantânea, que é ser separado, que é ser povo exclusivo de Deus, mas também tem uma outra santidade muito importante, que essa muita gente esquece, infelizmente. Nós que somos santos fomos chamados para continuarmos a ser santificados, continuarmos a sermos santos e separados cada vez mais. E isso não significa que agora eu não ando mais com ninguém, que agora eu não falo, eu só ando com o pessoal da igreja. Não, pelo contrário. Quer dizer que aonde você for, você vai ser diferencial na vida das pessoas. Jesus não andava só com os religiosos, muito pelo contrário. Ele andava com aqueles ditos pecadores. Por quê? Porque o objetivo dele era levar vida a essas pessoas.
E hoje você e eu também precisamos. E sabe, a gente não é chegar e falar, vem cá, deixa eu falar. Isso faz parte também, ok, não estou dizendo que não. Mas é a nossa vida, é a forma como você vive, a forma como você trata as pessoas, a forma como você ama as pessoas. Aliás, Jesus disse, né, eles vão reconhecer vocês como meus discípulos pela maneira com a qual vocês amam uns aos outros. Então, percebe que é muito mais que palavras, é a sua vida, é a minha vida, é o meu testemunho, é aquilo que eu sou. E porque eu sou, as pessoas olham para mim, ou pelo menos deve ser assim, né? As pessoas olharem para mim e para você e falarem, poxa, cara, você é diferente, né? Eu tô aqui vendo, eu tô com essa situação aqui, vendo como que você está reagindo. Isso é cristianismo de verdade, não é eu chegar e ficar simplesmente falando, porque o cara que só fala, e a vida dele não é condizente, é o chato, né? É o crentoide. E isso a gente sabe que não funciona porque não é verdadeiro. Mas vamos lá, voltando aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 1, versículo 2. 1 Coríntios 1, 2. Diz assim, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então, eles já são santificados, mas são chamados para serem santos. Mais ainda, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a santificação inicial, essa separação, ela é seguida de uma santificação progressiva, que envolve a vontade, as ações, as decisões de quem nasceu de novo, né? Então, essa santificação que envolve abandonar, ou como a palavra diz, o despir-se do velho homem, né? O deixar de praticar coisas que eu praticava. Algumas coisas são imediatas, a gente deixa de fazer imediatamente, outras coisas elas vão progredindo. Um exemplo, por exemplo, pessoa que a vida inteira falava muito palavrão, nasce de novo. Cara, ela tá no piloto automático, ela vai falar mais algum palavrão ali, mas cada vez que ela falar, ela vai ser incomodada pelo Espírito Santo. Aliás, eu posso dizer que antes de falar também, o Espírito Santo incomoda. Muitas vezes a gente não tá prestando atenção, né? Porque a palavra de Deus diz que não sobreveio sobre nós tentação que não fosse humana, antes o Senhor também providencia o escape. Então é possível sim não pecar, não é? Mas essa maturidade que é progressiva e é maravilhosa, porque se você pega Pedro, né, no Novo Testamento, quando Jesus o chamou para fazer dele pescador de homens, e esse Pedro, quando ele escreve as cartas, você vê que são homens que são praticamente homens diferentes, né? São como se fossem dois homens diferentes. É um Pedro imaturo e um Pedro maduro. Ele progrediu durante a sua jornada cristã, né? E Apocalipse 22:11, que é um texto pesado, né? Se a gente parar para pensar, mas eu quero focar mais na segunda parte, que é que a gente está falando hoje, mas vamos ler ele todo, 22:11. Apocalipse 22:11 diz: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, e continue, agora é para você e para mim, e continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Então você e eu fomos chamados para sermos santos, irrepreensíveis e santificados dia após dia. Então, para a gente encerrar essa reflexão, eu quero te fazer a pergunta. Lembra do exemplo que eu falei lá da Ferrari, né? Que é tão impossível para mim dirigir uma Ferrari que só tem uma forma de eu dirigir uma, se alguém que tem uma Ferrari me der o presente de falar assim, cara, senta aí e dá uma voltinha. A salvação é tão cara para nós que ela só é possível se alguém pagar para nós o preço dessa salvação. E, como a gente sabe, esse preço já foi pago por Jesus. Por isso que se chama graça, né? Mas você e eu só podemos usufruir dessa graça se nós decidirmos recebê-la. A graça é uma decisão, aliás, receber a graça é uma decisão sua e minha. A festa tá aí, vai quem quer. O Senhor preparou uma grande festa chamada Reino de Deus para mim e para você, com tudo do bom e do melhor, e o convite está na nossa mão. Já está tudo pago.
Quer participar? É a sua escolha, é a decisão sua. Se a gente tiver, se você, falando melhor, se você tiver uma Ferrari, usando o meu exemplo mais uma vez, se você tiver uma Ferrari, tá vendo essa e fala assim, cara, eu tenho uma Ferrari. John, eu ouvi sua live e acho que a sua analogia também ali, você quer dar uma voltinha de Ferrari, né? Eu vou falar, quero, é verdade. Mas então vamos dar uma voltinha na minha Ferrari? Eu ainda assim posso falar assim, não, mudei de ideia, não quero. Então é opção minha aceitar essa graça ou não. O cara está me oferecendo e eu posso recusar. E aí a gente quer que Deus nos empurre a graça. Não, Senhor, faz em mim. Eu quero, Senhor, mas eu não quero fazer nada. Eu quero, mas eu não quero. Eu quero, mas eu quero ficar do jeito que eu estou, então eu não quero, né? Porque o Senhor conhece o nosso coração, então Ele sabe se a gente quer de fato ou se a gente só está falando, não é verdade? Bom, a questão toda é que Cristo já fez tudo para que você e eu tenhamos uma vida nova de verdade, regenerada, livre do pecado e santa, que se santifica a cada dia. Cabe a você e a mim decidir receber esse presente ou recusá-lo. E a minha oração por você é que você tome a decisão correta. Porque na nossa vida, gente, tudo é questão de decisão. Se você nos acompanha há bastante tempo, tem uma live chamada Decisão, onde nós falamos só sobre a decisão, as decisões, e até a decisão, até o não fazer nada, ele é consequência de uma decisão. Então, a sua decisão, que ela seja uma decisão acertada, que ela seja uma decisão pelo melhor. E sabendo que aquele que começou essa maravilhosa obra na sua vida e na minha vida, ele é quem aperfeiçoa até a volta de Cristo Jesus. Tudo isso que nós estamos ouvindo e vendo é consequência da graça de Jesus que nos alcança. É consequência do Espírito Santo que nos guia e nos conduz a toda a verdade. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Amém?